Após lermos o texto Nunca Imaginei um Dia, de Marta Medeiros, vamos responder à questão 1. Assinale a opção em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. A. Eu sei que sou uma pessoa bastante corajosa, uma vez que já participei de muita aventura emocionante. Não é essa a resposta. B. Eu realmente só fiz aquilo que meu espírito aventureiro permitiu, e isso não me deixou meio preocupada. É essa a resposta. Perfeita resposta. As palavras sublinhadas ou destacadas, né, são invariáveis. Não existe sós, existe só. Só é a mesma coisa que apenas. É um advérbio. Então, podemos entender que é invariável. Advérbio é uma classe invariável. E meio ali também tem esse valor invariável. Próxima questão. Questão 2. Em relação ao período composto por subordinação, assinale a opção incorreta quanto à classificação das orações destacadas. A. Começou quando iniciei um relacionamento com alguém completamente diferente de mim. Segundo parágrafo, oração subordinada adverbial temporal. Não. B. Não é fácil libertar-se do manual de instruções que nos autoimpomos. Primeiro parágrafo, oração subordinada adjetiva restritiva. Não. C. Meu paladar deixou de ser monótono. Comecei a provar alimentos que nunca havia provado antes. Quarto parágrafo, oração subordinada adverbial temporal. É essa a resposta. Próxima questão. Questão 3. Assinale a opção que possui somente um período composto por coordenação. A. Eu costumava dizer frases como eu jamais vou fazer isso ou nem morta eu faço aquilo, limitando minhas possibilidades de descoberta e emoção. Primeiro parágrafo, não. B. Surpreendendo minhas filhas que já haviam se acostumado com a ideia de ter uma mãe sem coração. Oitavo parágrafo, não. C. Fazer compras pela internet, andar num balão, cozinhar dignamente, me tatuar, ler livros pelo Kindle, viajar de navio e mais umas 400 coisas. Nono parágrafo é essa a resposta. Então essa resposta possui somente um período composto por coordenação. Questão 4. Leia o período abaixo e assinale a opção correta quanto às orações em destaque. E agora cometi a loucura jamais pensada, a insanidade que nunca me permiti, o ato que me faria merecer uma camisa de força. Eu que nunca me comovi com bichos de estimação, adotei um gato de rua. Sétimo parágrafo. Qual é a resposta da 4? É a A. A primeira oração é subordinada, substantiva, completiva nominal e a segunda oração é substantiva positiva? Não. B. A primeira oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta e a segunda oração é subordinada adverbial concessiva? Não. C. A primeira oração é subordinada adjetiva explicativa e a segunda oração é subordinada adjetiva restritiva? Não. D. A primeira oração é subordinada adverbial causal e a segunda é subordinada adverbial temporal? Não. Só pode ser a E. Ou está no lado da questão. Vamos ver. A primeira oração é subordinada adjetiva restritiva e a segunda oração é subordinada adjetiva explicativa. É essa a resposta. 4 é de escola. Questão 5. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do período abaixo. Vamos ver.
há alguns anos. Então, aí é do verbo haver. Só pode ser ou a, ou a B, ou a E. Né? A, B ou E. Depois nós temos a fim de, separado, ou a ou a E agora. Agora é decisivo agora. A ampliar suas descobertas e suas emoções, a autora passou a vivenciar mais inovações. Mas foi a adoção de um gato de rua. Então a resposta da 5 é a A. Próxima questão. Questão 6. Assinale a opção em que o sinônimo indicado para o termo sublinhado não mantém o mesmo sentido daquele apresentado no texto. A. E nem assim conseguimos viabilizar esse projeto. Primeiro parágrafo, oportunizar. Não. B. Meu paladar deixou de ser monótono. Quarto parágrafo, gosto. Não. C. A insanidade que nunca me permiti. Sétimo parágrafo, desvario. Não. D. E o que mais me estarrece. Oitavo parágrafo, espanta. Não. E deixei de ser tão cética, inflexível. Nono parágrafo é essa resposta. 6 de escola. Próxima questão. Questão 7. Sobre pontuação, é correto afirmar que A. Em fazer compras pela internet, andar num balão, cozinhar dignamente, me tatuar, ler livros pelo Kindle, viajar de navio e mais umas 400 coisas que nunca imaginei fazer um dia, mas que não duvido, nono parágrafo, todas as vírgulas foram utilizadas para separar palavras ou orações da mesma função sintática? Vamos ver. Não foi. Não é essa a resposta. B. Nos trechos, até alguns anos atrás, eu costumava dizer frases como eu jamais vou fazer isso ou nem morta eu faço aquilo, primeiro parágrafo. E a partir daí comecei a fazer coisas que nunca havia feito, terceiro parágrafo. As vírgulas foram empregadas com a mesma função, é essa a resposta. Observe que as vírgulas estão corretamente empregadas. Próxima questão, questão 8. Na frase assisti a um show do Zeca Pagodinho, terceiro parágrafo, tem-se a observância da norma padrão da língua, em que opção, tal fato, também ocorre. A cidade a qual fomos ficava no continente africano, a uma distância de poucos quilômetros da capital, é essa a resposta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A 8 é a A, corretamente. 9. Assinale a opção que apresenta palavras que devem ser acentuadas segundo, respectivamente, as mesmas regras das palavras em destaque nos trechos. 2 pontos. Abre aspas, reticências. Sempre me senti tão confortável. Reticências, fecha aspas, segundo parágrafo. O ridículo deixou de existir na minha vida, quarto parágrafo. E, abre aspas, reticências, que a novidade sejamos nós, fecha aspas, décimo parágrafo. Na 9, só pode ser a A, né? Olha só. O primeiro trecho indica caráter. Confortável indica caráter. No segundo trecho, ridículo indica cômodo. E no terceiro nós, pá. Essa é a resposta 9A. Próxima questão. Questão 10. Em, abre aspas, reticências. Observe que o me está marcado, permitindo ser um eu mais amplo, ponto, fecha aspas, quinto parágrafo. Há um desvio da modalidade padrão da língua na colocação do pronome destacado. Em que opção isso também ocorre? Vamos analisar. A. Desde criança, eu sempre me senti bastante confortável com a minha vida. Não é essa a resposta. B. Quero contar-lhes as principais e mais importantes mudanças de minha existência. Não é essa a resposta. C. Assim, resolveram-se as mudanças de vida com muito sofrimento e com muita coragem, é essa a resposta. Próxima questão. Questão 11. Infere-se do texto que
A. O medo de errar, herdado e cultuado ao longo de toda a nossa existência, faz com que o ser humano se sinta impotente diante da vida. Não é isso que se infere. B. O ser humano é muito reticente, a mudanças e a abandonar a sua zona de conforto e, em razão disso, não se esforça para que sua vida se torne um pouco mais intensa. Não. B. A quebra de certos preconceitos que a maioria das pessoas costuma acreditar faz-se necessária para que se possa aproveitar melhor a vida. Não é essa a resposta. D. A compreensão de que é preciso sair da rotina de vez em quando, buscando qualidade de vida e saúde mental, é fundamental para se encontrar a felicidade. Não. É a necessidade de se abrir para o novo, em algumas circunstâncias, pode se materializar em experiências positivas a ponto de acarretar em mudanças significativas na vida. É essa a inferência correta. No que se refere à concordância verbal, analise as frases abaixo. Trecho 1. No próximo mês vão fazer 10 anos que eu participei da minha primeira cavalgada depois dos 40 anos de idade. Segundo trecho. Provavelmente vão existir muitas outras experiências marcantes, tais como me tatuar, andar num balão, viajar de navio, etc. Terceiro trecho. Com certeza não foram as minhas 2 filhas quem trouxe um pequeno bichano de 3 meses para a nossa casa. Quarto trecho. Admite-se na nossa família pessoas muito aventureiras e abertas a novas e empolgantes experiências de vida. Está correto o que se afirma em. Vamos analisar. O primeiro trecho não está certo. Não está certo. A concordância não está certa no primeiro trecho, né? A concordância verbal, isso é bem óbvio. No segundo trecho está correta a concordância. Vão existir muitas outras experiências marcantes. A concordância está correta. No trecho 3 está correta também. Com certeza não foram as minhas 2 filhas quem trouxe. Observe que os verbos estão corretamente flexionados, né? A concordância verbal está correta, tanto na 2 quanto na 3. A 1 não está correta. E a 4? Admite-se na nossa família pessoas muito aventureiras e abertas a nós. Não está correto. Então, qual é a resposta da 12? É a D de dado. É a 2 e a 3. Próxima questão. Nós temos no texto 2 questões que dá 13 a 15 para serem respondidas. É o epitáfio, é a música do Titãs. Então, eu preciso ler todo esse trecho, toda essa música para responder da 13 até a 15. Questão 13. No que se refere à classificação do sujeito, questão 13. No que se refere à classificação do sujeito, considere os trechos abaixo. Trecho 1. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Segunda estrofe. Segundo trecho. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Terceiro parágrafo. Terceiro trecho. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Quarta estrofe.
pode-se afirmar que há sujeito elíptico em A1 apenas? Não. No primeiro trecho, não. B, 1 e 2? Não. C, apenas no 2? Não. Na verdade, há apenas duas respostas. Eu tenho 1 e 3. Então a resposta é a D. No 1 e no 3 há o sujeito elíptico, há uma elipse em que esse sujeito ele não está apresentado para nós, ele não aparece para nós. A elipse funciona dessa forma, o sujeito ele fica ocultado na frase. Não confunda com sujeito oculto. Na verdade, sujeito elíptico é um sujeito que não se apresenta para nós, e isso é bem interessante. Então a resposta é a D de dado. Questão 14. Assinale a opção na qual a regência do verbo não foi utilizada de acordo com a modalidade padrão. A. Eu com certeza queria ter errado mais e ter assistido mais ao sol nascer. Não é essa a resposta. B. Eu preferia ter me arriscado mais do que ter essa dor profunda no coração. É essa a resposta. Não há o uso da modalidade padrão da língua em relação à regência do verbo. É essa a resposta. Questão 15. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Segunda estrofe. Infere-se que o eu lírico. Na questão 15, vamos observar. A. Demonstra um grande arrependimento em ter se importado com questões bobas e não ter vivido de forma plena. Não. B. Faz um convite para que o leitor saia completamente da sua rotina e viva a vida com mais sentido. Não. C. Reflete sobre como gostaria de ter aproveitado mais os momentos importantes de sua vida com os amigos. Não. D. Fala da fragilidade da vida e da importância de se conviver mais com as pessoas que são importantes. Não. E a E. Afirma que não se deve julgar os outros e que se deve compreender as fraquezas e os pontos fortes de cada um. É essa a resposta da 15. É a E. 15 é. Próxima questão. Então, nessa questão, nós temos esse texto midiático, texto 3, e vamos responder as questões 16 e 17. Então, da 16 a 17, eu irei responder de acordo aí com esse texto. Já fiz muita coisa esquisita nesta vida, mas nunca imaginei que um dia eu teria que dar banho nas compras. Questão 16. Assinale a opção correta quanto à classificação morfossintática dos termos destacados. Já fiz muita coisa esquisita nesta vida, mas nunca imaginei que um dia eu teria que dar banho nas compras. Então, na 16, fica bem evidente isso, né? Destacado, você tem o primeiro verbo, fiz, que é um verbo transitivo direto, esquisita, que é um adjunto adnominal. Nesta vida, é um adjunto adverbial, o que é uma conjunção integrante, e ali no finalzinho, banho nas compras é um objeto direto. A resposta da 16 é a A. Questão 17. A ideia central do texto é... Então vamos ler o texto, né? Se você não lembra, você precisa voltar ao texto, lê-lo com atenção para entender a ideia central. Se você já leu, já compreendeu o texto, é só responder. A 17, vamos ver. Com humor, compartilhar com o leitor uma crítica pessoal à propagação
da Covid-19? Não. B. Com ironia, fazer uma denúncia em relação ao forte contágio da Covid-19? Não. C. Com sensacionalismo, criticar os problemas relacionados com a pandemia mundial? Não. D. Com amor, expressar uma opinião sobre a situação vivida em tempos de pandemia? É essa a resposta. 17, D de dado. Próxima questão, 18. Na questão 18, nós temos o enunciado. Analise a classificação entre parênteses referente aos termos destacados. Coloque F falso ou V verdadeiro. A seguir, assinale a opção correta. Sem correr muito, tá? Vamos observar. A primeira. Ouviram um pedido de socorro. Complemento nominal. É verdadeira, né? Então você tem aí o pedido de socorro. Então, de socorro, ele vai completar quem? O pedido. Então, está verdadeira. Acatamos todos os pedidos da empresa. É uma adjunta adnominal verdadeira também. Durante a rebelião, houve ameaça de fuga, objeto indireto. Não, não é um objeto indireto. Então, já dá para responder? Já dá para responder? Não dá para responder. Eu tenho ou pode ser a C ou pode ser a E. Vamos ver a próxima. O preparo dos atletas é intenso, adjunto adnominal verdadeira. Corretíssima. Próxima. Lembrou-se dela e chorou de saudade. Complemento nominal está errada, é falsa. Está muito cara a passagem do ônibus, complemento nominal é essa opção falsa, C de casa. Próxima questão. Em relação aos textos 1 e 2, assinale a opção correta. Então, na 19, nós precisamos compreender os dois textos, o 1 e o 2. Qual é a resposta da 19? Vamos analisar. Só pode ser a E. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, quarto parágrafo, texto 2, e muitas outras coisas vetadas por causa do medo do ridículo, receberam alvará de soltura, quarto parágrafo, texto 1. Há uma concordância, já que ambos procuram mostrar que há coisas na vida que não devem ser dignas de atenção. Essa é a resposta. 19 é a E, sem dúvida alguma. Questão 20 é a última questão. Assinale a opção em que todas as formas verbais destacadas foram empregadas corretamente. A. O sertanejo preveu a seca e proveu a casa de sentimentos. Não é essa a resposta. B. Todos os citados requiseram os pedidos e altiveram-se aos detalhes. Não. C. O juiz queria que reolvéssemos todos os processos trazidos ontem. É essa a resposta. A 20 é a C. Para você que não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Obrigado.